falar mais sobre isso agora, Tiago, com o economista e consultor em comércio exterior, Roberto Gianetti da Fonseca. Roberto, boa tarde. Boa tarde, como vai, Denise? Roberto, eu queria a sua avaliação em relação a esses alertas que estão sendo feitos pelos empresários, se pode haver problema mesmo do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de atividade. Olha, Denise, de fato, essa decisão do OMC, ela já estava sendo esperada, não é novidade para ninguém. Havia já uma expectativa de que esses incentivos seriam questionados. Alguns países fizeram isso já faz mais de 2 anos, questionando certas iniciativas de política industrial no Brasil, que envolviam subsídios, alguns considerados ilegais. E então essa revisão, ela vai acontecer, já estava sendo prevista, evidentemente que as empresas não estão sendo pegas de surpresa. Agora, o que o Brasil precisa entender é que quando tem esses incentivos, essas políticas, normalmente elas vêm para corrigir distorções da economia. Nós temos uma economia que está ficando pouco competitiva, seja por uma taxa de câmbio permanentemente sobrevalorizada, custos financeiros elevados, uma carga tributária elevada. Isso tira da empresa brasileira, especialmente da indústria de transformação, a capacidade de competir, tanto vendendo no exterior quanto... Tivemos problema, Roberto? Perdemos o contato, Tiago. Ele estava falando a respeito, vamos recuperar o contato com o Roberto Gianetti da Fonseca, que falava sobre a decisão da OMC de determinar que o Brasil suspenda subsídios que eram dados à indústria. Isso começou muito no governo Dilma, não é? O Michel Temer já vinha fazendo uma revisão disso. Inclusive, eu quero daqui a pouco a opinião também de Roberto Gianetti a respeito do Reintegra, que é a devolução de impostos, mas eu acho que é uma demonstração do interesse deste governo em cortar estímulos tributários para o setor, embora entre aí também aquela questão da competitividade que ele falava, porque na verdade esses subsídios são exatamente para tentar alavancar uma capacidade de concorrência um pouquinho maior, né? Mas aí você vê o seguinte, como o Brasil é um país meio que desvirtuado, Denise, porque o governo precisa incentivar e aí depois precisa voltar atrás dessas decisões e o mercado, enfim, a indústria acaba aprendendo a trabalhar dessa maneira, né? Roberto, você já está na linha novamente, né? Oi, então pode prosseguir, por favor. Bom, o que eu estava dizendo, Denise, é que essas medidas, elas foram tomadas no passado visando corrigir distorções da economia brasileira, especialmente em relação a câmbio sobrevalorizado, alta carga tributária, altos custos financeiros. O ideal é que isso não ocorresse, que de fato nós tivéssemos no Brasil uma economia que permitisse a competitividade da indústria, gerando empregos e renda. Então, assim, o que nós temos que fazer é, de fato, agora uma reforma trabalhista, tributária, e reduzir a Selic, os custos financeiros, para que a gente possa ter uma economia competitiva no Brasil. E acho que esse é o objetivo que, de fato, nós temos que buscar para acabar com esses incentivos sem nenhuma repercussão na renda e no emprego. Porque quando eles são anunciados, a ideia que se passa para a sociedade é que o governo está estimulando para gerar mais emprego, mais atividade, como se isso pudesse fazer uma diferença enorme para os setores beneficiados. E, na verdade, você tem essa desoneração que afeta a receita do governo e pouco resultado em termos de atividade, né? Porque nós continuamos com as distorções de custos tributários e financeiros, principalmente câmbio, que atrapalha a competitividade. Então, eu acho que o governo tem que atacar a raiz do problema e não ficar simplesmente discutindo se deve ou não deve ter um incentivo. Melhor que a gente parta agora para um novo momento da economia brasileira, inclusive com redução do tarifa de importação e desvalorização do câmbio, que eu acho que é uma coisa que poderia, em conjunto, representar, inclusive, para o país, um ganho de produtividade, de competitividade muito maior. Iríamos, pela exportação, gerar muitos empregos, aumentar a capacidade produtiva do país e permitir uma importação mais ampla, que pudesse trazer, inclusive, máquinas e equipamentos modernos no nosso parque produtivo. Doutor Gianetti, boa tarde para o senhor. Ainda em relação a esse caso da OMC, eu pergunto, o representante do Ministério das Relações Exteriores não quis revelar os detalhes de como que o Brasil pode apelar para essa decisão da OMC. O que o Brasil deve fazer? Por mais que o governo agora admita que queira rever esses incentivos que foram dados, se o governo vai rever isso, vale a pena apelar para a OMC também?
Olha, eu acho que apelar sempre vale, no sentido de que você tem que exercer o seu direito de defesa. Se nós fizemos alguma coisa, mesmo que tenha sido errada, a gente tem que justificar por que fez. Então, eu acho que tem bons argumentos, tem boas razões que nós fizemos exatamente para corrigir distorções da economia brasileira, mas eu acho que essa apelação ela é um pouco inútil, no sentido de não vai mudar a decisão do OMC, na minha opinião. É simplesmente mais uma justificativa, uma razão de explicar por que nós fizemos isso no passado. O Brasil tem sido muito legalista na OMC, inclusive tem sido muito mais acusador do que acusado. Inclusive agora estamos abrindo um processo contra a Bombardier do Canadá, na questão também da aeronáutica, que pratica também subsídios ilegais e tem prejudicado a Embraer. Então a OMC é um palco de disputas e nós temos que ir lá sentar dos dois lados, às vezes de um lado, às vezes do outro. Marcelo, nós conversamos com o economista Roberto Janete da Fonseca, que é consultor, especialista na área internacional. Roberto, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Obrigado a todos os ouvintes.